Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos análise pós-jogo de Santos 1, São Paulo 0. Eu pergunto como é que vocês estão. Que pergunta nada a ver, né? Que pergunta mais boba. Porque, né? Vamos dizer, não pergunta boba não, porque a gente tem educação, então a gente fala assim, a gente pergunta como vocês estão por educação, porque a gente sabe porque eu sei como que vocês estão. Vocês estão assim como que eu estou. Feliz. Estamos felizes depois dessa vitória. Santos 1, São Paulo 0. Como é bom ganhar. Como é bom ganhar, como é bom ganhar um clássico. Porque como a gente sabe, como eu falei aqui antes do jogo, na análise pré-jogo, uma vitória num clássico eleva muito a moral, dá mais confiança, dá muito mais confiança. Uma vitória já eleva a moral, já dá mais confiança. Uma vitória em um clássico, então, ainda mais. Muito mais força de vontade para o time. E conseguimos uma vitória importantíssima na tabela de classificação. O Santos passa a ficar mais tranquilo quanto à questão da zona de rebaixamento. Estamos agora na 14ª posição com 26 pontos. Os resultados também meio que ajudaram o Santos, né? Alguns ajudaram, outros nem tanto assim. Mas, independente de tudo, o importante é que o Santos fez o que deveria fazer. O Santos fez a parte dele. Porque tem muitas vezes que a gente chega a falar, que a gente chega a comentar, né, que os resultados ajudam o Santos, só que o Santos não faz a sua parte. O Santos, muitas vezes, o Santos tinha tudo para ficar numa situação tranquila, porque todos os resultados ajudaram. Mas aí, na hora do Santos se ajudar mesmo, o Santos vai e acaba vacilando. Dessa vez, não foi esse o caso. Os resultados ajudaram, alguns, outros nem tanto, mas alguns ajudaram. Só que, independente de tudo, o Santos não vacilou e o Santos fez o que deveria fazer. O Santos foi eficiente, o Santos fez o seu papel, que era ganhar o jogo. Então, tudo certo, né? Falando dos resultados que ajudaram, né? Vitória perdeu, Fortaleza perdeu, né? Os times que estão na parte de baixo da tabela, assim como o Santos também está no momento de agora. Estava mais na parte de baixo da tabela, vocês entenderam o que eu quis dizer, que estava mais na parte de baixo da tabela antes do jogo contra o São Paulo, né? Estava muito mais na parte de baixo do que agora com essa vitória. Continua na parte da tabela? Sim, continua. Infelizmente continua. Mas estamos numa situação um pouco mais confortável, né, quanto à situação da zona de rebaixamento. Agora a distância é de 4 pontos. No caso, o Santos fica por pelo menos mais uma rodada tranquilo quanto a isso, né? Estamos na 14ª posição, 26 pontos, né? Alguns resultados acabaram não colaborando tanto, como eu falei, e os resultados foram do Vasco com o Flamengo, porque o Flamengo não ganhou do Vasco como a gente esperava que fosse acontecer. O Flamengo não ganhou do Vasco, né? Empatou em 1-1. Então, esse resultado meio que, né, de uma certa forma, né, não foi o que a gente esperava por causa do Santos, para que o Santos pudesse ficar numa situação de mais tranquilidade e de mais distância para o próprio Vasco. O Inter perdeu do Grêmio, de 3-2, por isso o Santos acabou não conseguindo passar o Grêmio, mas independente de tudo, ganha algumas posições, né? Estávamos na 16ª posição, fomos para a 14ª. 4 pontos de distância para a zona de rebaixamento, que é aberta pelo Vitória com 22. O Santos tem 26 agora. 4 pontos. 4 pontos é uma situação mais confortável. Não chega a ser aquela situação que é muito confortável, que é tão confortável assim. Mas pelo menos já dá para conseguir respirar com mais tranquilidade, né? E eu acho que assim, a pontuação, que é considerada como aquela pontuação mágica para que o time não se preocupe mais quanto à situação de rebaixamento e pode ficar tranquilo porque ele não
vai ser rebaixado, que ele não tem chance de ser rebaixado mais, é 45 pontos, né? De 26 para 45 faltam 19. Eu acho que em algumas rodadas, se o Santos conseguir, né, ser estrategista como foi contra o São Paulo, conseguir jogar da mesma forma que jogou contra o São Paulo, encarar o jogo como encarou contra o São Paulo, o Santos vai ficar cada vez mais próximo desses 45 pontos. De 45 para mais, para que possa beliscar pelo menos uma vaga na Sul-Americana, né? Porque, no mínimo, é isso que a gente tem que conseguir, né? Isso é o mínimo que a gente tem que conseguir. Libertadores, para Libertadores, sendo muito sincero, né? Acho que vai ser muito difícil. Mas pelo menos uma vaga na Sul-Americana dá pra gente conseguir beliscar. Se o Santos conseguir desempenhar esse mesmo jogo, fazer esse mesmo papel que fez contra o São Paulo. Encarar o jogo com seriedade, né? Saber a importância que o resultado tem, entrar para fazer um bom jogo e fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Foi isso que o Santos fez contra o São Paulo e o Santos tem que continuar fazendo. É isso um resumo geral que a gente tem para falar aqui, na questão de comportamento. E para falar do jogo em si, uma vitória muito boa e muito merecida. O Santos ganhou e não ganhou assim jogando mal. O Santos não ganhou assim por uma questão que a gente poderia considerar por ganhar de sorte. Não ganhou por sorte, ganhou por mérito próprio, mereceu a vitória, porque jogou bem e jogou bem melhor do que o São Paulo. Levou muito mais perigo, né? Foi muito mais ofensivo, teve as suas chances e conseguiu aproveitar as suas chances e poderia ter conseguido ganhar por um placar maior do que só 1-0, né? Assim, o Santos em si estava muito bem entrosado no jogo, estava fazendo um bom jogo, independente de estar jogando com o Neymar ou não. Neymar não jogou, Neymar não estava em campo, mas o Santos mostrou que não precisa do Neymar, com todo o respeito ao Neymar, né? Não estou falando aqui que o Neymar não faz diferença. É claro que o Neymar faz diferença, faz muita diferença. A gente sente a ausência do Neymar quando ele não pode jogar, quando ele não pode entrar em campo, como a gente sentiu ontem. A gente sente a falta dele porque ele é um jogador importante. Ele é um jogador importante. Mas, né, a ausência dele não teve impacto no resultado. E de fato não tem que ter impacto no resultado. Né? Do mesmo jeito que não teve impacto nesse jogo, em qualquer outro jogo que o Neymar não pode entrar em campo, ele não vai poder impactar qualquer resultado. O Santos fez o jogo que deveria fazer, ganhou por mérito, jogou bem e jogou muito melhor do que o adversário e assim conseguiu a vitória. Isso é o fato, e contra fatos não há argumentos. O Santos, se jogar dessa mesma forma que jogou contra o São Paulo, querendo a vitória, mostrando que a vitória, jogando com vontade, se impondo diante do adversário, que é isso que o Santos fez, o Santos vai conseguir a vitória de qualquer fato. Jogando com vontade, ninguém consegue ganhar do adversário. Quando o time está jogando com vontade, ele consegue. E assim o Santos conseguiu, né? Vai vir gente que pode até falar que o São Paulo está num momento que ele está priorizando a Libertadores. O São Paulo tem compromisso pela Libertadores nessa semana, enquanto o Santos vai ficar a semana inteira só treinando depois desse jogo. O Santos vai ficar só treinando enquanto o São Paulo vai entrar em campo pela Libertadores. Né? Tem uma partida importante contra a Libertadores. Né? Aliás, muito importante porque perdeu o primeiro jogo por 2-0. Então, né, o São Paulo vai ter esse jogo como a prioridade do ano, no momento. Mas isso não muda o cenário, não muda o fato do Santos ter feito uma partida bem jogada, uma partida bem disputada. Não muda o fato do Santos ter jogado com vontade, não muda o fato do Santos ter jogado bem e ter conseguido a vitória merecidamente. Isso não muda nada. O Santos não tem nada a ver
com o momento do São Paulo. Do mesmo jeito que o São Paulo não tem nada a ver com o momento do Santos, o Santos não tem nada a ver com o momento do São Paulo. Então, por exemplo, o São Paulino que pode ser zoado, né, que a gente pode zoar, olha só, pode zoar qualquer amigo que a gente tenha que é São Paulino, e aí ele vai argumentar que o foco do São Paulo não era esse jogo. Pode até ser, mas o fato é que o Santos ganhou porque mereceu. Isso não muda nada. Então, é isso que a gente tem pra dizer, né? Então, estamos felizes, a gente tem que ficar feliz com esse jogo, não só pela vitória, mas pela forma que o Santos se comportou. Porque a forma que o Santos se comportou é completamente aprovável. É completamente satisfatória. É claro que poderia ter jogado melhor do que jogou? Sim. Talvez sim. Poderia, né? O Santos poderia ter conseguido um resultado muito maior do que só 1-0, né? Assim, no primeiro tempo, o Santos não conseguiu, né, furar a retranca do São Paulo. Só conseguiu no segundo tempo. Só no segundo tempo. E no segundo tempo não jogou tão bem como jogou no primeiro tempo também. Porque no primeiro tempo eu me arrisco a dizer que o Santos jogou até melhor. O Santos jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo. E poderia, né, ter já aberto o placar no primeiro tempo para conseguir uma vitória mais tranquila, com um placar maior, não ficar assim se preocupando tanto quanto a questão do São Paulo empatar, por exemplo. Né, porque a gente, não vamos mentir que a gente teve essa preocupação, eu pelo menos tive. Mas, enfim, de qualquer forma ganhamos, né? Ganhamos, poderia ter sido muito mais do que 1-0, né? Merecido ganhar, né? É claro que tivemos momentos de pressão no final do jogo. O São Paulo tentou ir com tudo para cima do Santos para conseguir arrancar um empate, mas não se defendeu da forma que dava para se defender para conseguir a vitória. O Santos foi estrategista na hora de se defender para conseguir segurar o resultado. Então, eu acho que dessa vez a gente tem que tirar de fato o chapéu para o Santos. Enfim, é isso que a gente tem para dizer aqui. E agora, visando a sequência que o Santos vai ter. O Santos agora joga contra o Bragantino. Depois do Bragantino, se eu não estou enganado aqui, é o Grêmio, né? O Santos vai jogar agora contra o Bragantino. A próxima partida do Santos é contra o Bragantino e contra o Grêmio. Eu acho, né, que o Santos tem total condição de ganhar esses jogos. Ainda mais se jogar da mesma forma que jogou contra o São Paulo, como eu falei aqui. O Santos vai pegar o Bragantino fora de casa e o Grêmio dentro de casa, né? Um jogo como mandante e um jogo como visitante. O primeiro que vai ser contra o Bragantino como visitante e contra o Grêmio como mandante. Contra o Bragantino talvez seja um pouquinho mais complicado. Mas, né, eu acho que se o Santos entrar com a cabeça erguida, com o foco no jogo, da mesma forma que se focou contra o São Paulo, o Santos tem condição de ganhar do Bragantino fora de casa. E outra coisa, contra o Grêmio eu acho que é até bem mais fácil. Porque o Grêmio também não está num momento tão bom. O Grêmio ganhou do Inter, e isso acabou de uma certa forma, né, travando com que o Santos fosse subir mais posições, porque se o Santos tivesse conseguido, quer ver, se o Grêmio tivesse perdido do Inter, o Santos teria passado o próprio Grêmio também, e não passou, o Grêmio está na frente do Santos, mas o Grêmio não vem num momento bom também, não vem. Se o Santos jogar como jogou contra o São Paulo contra o Grêmio e ainda dentro da Vila, é claro que o Santos consegue ganhar do Grêmio. Então, são jogos totalmente condicionais, vamos dizer assim. O Santos tem total condição de conseguir uma vitória, tanto contra o Grêmio quanto o Bragantino. E aí vamos considerar que, assim, vamos cogitar que o Santos consegue essas vitórias, engata 3 vitórias seguidas, dá muito mais confiança para esse time. E é disso que a gente está precisando, né? E aliás, né, nem falei do Vojvoda aqui, meu Deus do céu, tem que pedir até desculpa pro Vojvoda, porque a gente já tá com quase 15 minutos de jogo, quer dizer, de jogo não, de vídeo, e eu ainda não falei do Vojvoda. Vojvoda está desempenhando muito bem o seu papel. Vojvoda chegou no Santos para arrumar esse time e está conseguindo arrumar. A gente vê um Santos muito melhor em comparação aos outros jogos antes da chegada dele. A gente vê um Santos muito mais entrosado, muito mais organizado, com muito mais vontade, muito mais ânimo, muito mais moral, muito mais força
né, nas partidas. A gente viu isso contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. O Santos muito melhor postado, um Santos muito melhor no entrosamento. Infelizmente não conseguimos vitórias nesses jogos. Empatamos. Não perdemos, pelo menos empatamos, conseguimos arrancar um ponto. É claro que a vitória era muito mais importante do que um simples empate, é claro, né? Mas de qualquer forma a gente viu melhora nesses jogos. E agora com o São Paulo melhor ainda porque não só jogou bem, como ganhou. Então, maravilhoso, perfeito. É isso que a gente tem pra falar aqui. O Vojvoda tá desempenhando muito bem o seu papel, a estratégia dele tá funcionando, né? O que ele está fazendo no treinamento desse time está dando efeito. E que continue sendo assim, né? E que a gente possa mirar coisas maiores nessa tabela de classificação. Parar o quanto antes de se preocupar com a distância para a zona de rebaixamento. E mirar coisas maiores. É isso que a gente tem pra falar aqui. É isso. Então, vamos tirar o restante dessa semana para ficar tranquilos, comemorar essa vitória, porque a gente de fato tem que fazer isso. A gente merece. Então, enfim, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Faz isso para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral, que é sempre muito bem-vinda. Me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá, me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui.